Oi, pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Embarque Comigo. E hoje eu tenho aqui o William comigo novamente. Então, semana passada, se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, vai lá na playlist de passagem aérea de vídeos aqui do canal para você continuar assistindo esse vídeo e acompanhando o que a gente já conversou, tá? A gente vai continuar aqui falando de alguns temas polêmicos também. E se você ficar com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui nesse vídeo. William, se apresenta de novo para quem não assistiu outro vídeo, para quem não te conhece. Conta um pouquinho aí quanto tempo você trabalha com aviação, o que você gosta e como que as pessoas te acham nas redes sociais. E daqui aí a gente já começa com as perguntas. Boa, Carol. Obrigado de novo pelo convite. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá e assista, porque tem algumas dicas ali fantásticas para você. E eu trabalho há 23 anos com companhias aéreas, Carol. E é a minha paixão. Eu amo não só viajar, mas eu amo todo o bastidor. E até por isso que nos últimos 2 anos e meio que eu comecei esse projeto da Aerinsp, que é onde eu compartilho tudo que eu adquiri ao longo desses 23 anos. Eu comecei a compartilhar no blog, então começou com blog, somente com artigos, e aí depois comecei a produzir vídeos, artigos e podcasts também. Então, assim, para quem gosta desse assunto, tá um prato cheio de verdade e nesse meu blog. Então, quem se interessa, vai lá, o link vai estar aqui abaixo, ou também me segue lá no Instagram, que o link vai estar aí abaixo. A Carol vai colocar aí também. Combinado, perfeito. Bom, gente, antes da gente começar, aproveita, se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve agora, assina as notificações, né? Clica no sininho e manda esse vídeo para mais pessoas também. Vamos desmistificar algumas coisas sobre passagem aérea. E a primeira pergunta é também já um pouco polêmica, né? O que você acha de uma questão que as pessoas comentam também na internet, que é tática de pesquisa com código IATA? Isso de fato muda o resultado da pesquisa, o valor do voo? Isso realmente faz alguma diferença na pesquisa? Explica também o que é IATA, né? Porque eu sei que muita gente não sabe. E também outra tática que as pessoas usam é mudança de IP no computador, né? Então o que você acha aí dessas táticas, dessas coisas que circulam pela internet? Bom, vamos por etapas, né, Carol? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é a IATA, né? A IATA é um órgão que representa mais de 85% de todas as companhias aéreas no mundo. Então ela ajuda com algumas medidas toda a indústria da aviação em geral. E o código IATA, quando existe esse tipo de ferramenta, né, esse tipo de tática para conseguir uma tarifa melhor, eles utilizam a IATA. Ela estipulou um código de 3 letras para todos os aeroportos no mundo. Então, quando você já deve ter visto, né, Carol? Lógico, né? Quando você fez as suas viagens, você viu aqui naquelas etiquetas de bagagem, aquelas tags de bagagem, que vai ali, ele não vai escrito Roma, não vai escrito Miami, ela vai ao código do aeroporto que ele vai viajando, aquele código de 3 letras. 3 letras. Por exemplo, Guarulhos é GRU, Miami é MIA, MIA. Que mais? Deixa eu ver se eu tô craque de cabeça. Não vou fazer uma chamada oral de código IATA. Dublin é Dub. A gente pensa que Dub é Dubai, mas Dub é Dublin. Dubai é DXO ou DOX. Dubai? DXP. DXP? B de bravo. DXB, verdade. Ó, errei. 0 na prova. Tá tudo bem. A gente tem ferramentas para isso, Carol. Por isso dá para decorar tudo, né? Mas só para o pessoal entender, são essas letrinhas, né? Que definem o aeroporto quando você vai buscar uma passagem e também identifica a sua mala, né? Exatamente. Esses são os códigos de aeroportos IATA. Então, assim, sabendo esses códigos, o que acontece? Quando você entra num site vamos falar aqui um site de uma grande companhia, de uma grande agência de viagem, por exemplo, a Decolar. Quando você entra e clica em uma promoção, quando você clica na promoção daquele site,
Lá na URL, que é aquele HTTP, né, que vai todos aqueles... Então vai ter um emaranhado ali de números e letras, tudo bagunçado. Mas entre aquelas letras, ele vai ter os códigos IATA da cidade que você pesquisou. Então vamos entender que tem lá um banner de uma promoção de uma São Paulo-Miami. Mas só que você não quer ir para Miami, mas você busca uma promoção para Nova York, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Lá naquela URL, você vai encontrar por exemplo, saindo de São Paulo, né, da cidade onde a gente está falando, GRU, né, que é de Guarulhos, e vai ter lá o MIA, que é MIA, de Miami. Só que ao invés de Miami, você vai colocar a cidade, a sigla, o código IATA de 3 letras, você vai colocar, ao invés de MIA, você vai colocar JFK, que é o aeroporto, o código de 3 letras de Nova York. Então, fazendo isso, ele vai te dar aquelas promoções. Ao invés de dar promoção para Miami, ele vai te dar promoção para Nova York. Exato. Então, esse é o tipo de estratégia, né, que os viajantes utilizam aí para conseguir achar promoções para o destino que ele quer e não só no banner que está lá na... Você acha a promoção para o aeroporto específico, né? Agora, por outro lado, também, quando você pesquisa a sigla da cidade nesses sites de busca, por exemplo, você pode pesquisar JFK, você pode pesquisar Newark ou você pode pesquisar LaGuardia. Mas se você pesquisa NYC, que é New York City, ele também traz o resultado de todos os aeroportos. Então, meio que tem que fazer as duas coisas para ver se dá um resultado diferente na pesquisa, né? Eu não sei, particularmente quando eu fiz esses testes, eu não vi uma diferença muito grande na oferta de passagens. O que muda realmente é as datas, né? Então, aí, conforme as datas, tendo flexibilidade, o site vai te oferecer as promoções daquelas datas mais baratas, né? Exato. Poxa, eu de verdade, como eu estou mais né, no bastidor mesmo da companhia aérea, é uma ferramenta que, assim, mas é o que as pessoas falam, né? Se você procurar, fizer uma pesquisa simples na internet, você vai encontrar gente falando sobre isso. Então, o que a gente pode falar é exatamente como é que isso acontece. E não vale, né? Tá procurando, tem flexibilidade e você está procurando alguma promoção, por que não tentar, né? Não custa nada. Sim, legal. E a questão de mudança de IP do computador? Aí isso é polêmico também. Polêmica, né, Carol? Aquele tipo, né? O IP, essa mudança de IP, significa que você quer mostrar para o site... Buscador, né, para o site. Exato. Que você está no IP de um outro país. Então, ele vai te direcionar, por exemplo, você está no IP ao invés de estar no IP aqui do Brasil normal, você vai colocar um IP dos Estados Unidos, de uma região específica. Então, tudo que você procurar na internet, ele vai te jogar promoções ou sites que está ali naquela região. Então, mas só que assim, pode ser que dê certo? Sim, mas só que aí você vai ter que pagar IOF no cartão de crédito, não vai ter parcelamento, porque você está fazendo uma compra no exterior, você vai se sujeitar a todas as leis daquele país, você vai se sujeitar também ao pós-venda daquele país. Então, se qualquer tipo de problema que acontecer, isso acontece muito, Carol, você não tem noção de quantas pessoas ligam para as companhias aéreas e falam, eu comprei uma passagem no site Blu Blu Blu, sei lá que site, entendeu? Aí você vai ver, eu não estou conseguindo contato com eles. Liga desesperado na companhia aérea porque comprou o site lá sei lá onde, na Irlanda, sendo que agora ele não tem o contato ele teve que fazer alguma alteração ou pedir o reembolso, ele liga desesperado na companhia aérea. E aí, a companhia aérea, ela não pode fazer nada, porque ela não pode mexer no bilhete. Quem tem que mexer no bilhete dela, do passageiro, é sim a agência que ele comprou. Então, ele vai ter que, de alguma forma, entrar em contato com essa agência que ele comprou. Então, é aquela relação de risco, né? Se ele comprou, achou aquela promoção que não estava disponível no Brasil, legal, muito bem. Se você voar e voltar, tá tudo certo. Mas se qualquer tipo de problema que der, você vai ter que se sujeitar às leis daquele país que você comprou. Entendi. E muitas vezes até falar o idioma deles no e-mail, né? E etc, né? Se
Você comprou no site da Espanha, você vai ter que falar espanhol no Customer Service depois, né? Acho que essa pergunta leva a uma outra pergunta, né? Então, afinal de contas, então, quais são os cuidados que você recomenda para as pessoas terem para comprar uma passagem aérea, né? Um site de busca muito famoso, muito conhecido entre os blogueiros e viajantes é o Skyscanner. E aí eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas o que é um buscador e que o buscador direciona você para um site que vai efetuar a compra, porque algumas pessoas pensam que você vai comprar no buscador, né? E na verdade eles redirecionam. Explica um pouquinho aí os cuidados para comprar passagem online, principalmente, né? Que cada vez mais a gente usa o online. Então, quais são os cuidados que você recomenda para comprar passagem aérea? Poxa, Carol, você tocou num ponto importante, porque esses buscadores, eles são ferramentas assim incríveis. Inclusive, use e abuse deles, né? Esse é o recado. Use e abuse mesmo, porque ele vai fazer, um robô vai fazer uma pesquisa ali em toda a internet e vai te dar ali o melhor preço. Mas só que não necessariamente o melhor preço é uma opção confiável, né, Carol? Porque eu participo de grupos de fraude, tá? Como eu trabalho em companhia aérea, eu participo de grupos de fraude. E o que a gente vê muitos grupos de fraude atuando nesse tipo de não só de site, tá? Mas eles oferecem passagens, por serem fraudulentas, eles oferecem muito abaixo do preço normal. Então aí ele faz uma pesquisa, o Skyscanner fala assim, olha só, eu encontrei aqui essa passagem, mas só que ele manda a pessoa, o passageiro, para um site fraudulento. Porque o robô ele não identifica que é um site fraudulento, ele identifica a promoção só, né? Exatamente. Eu não estou falando que todos os sites que o Skyscanner ou essa ferramenta ele indica é uma fraude, tá? Muito, muito pelo contrário. Mas só que quando tem que tomar esse cuidado. Que assim, quando acho que o alerta é assim, pesquisar antes de comprar no site, digitar o nome do site no Google, visitar o site, ver se tem reclamação. Eu fiz isso uma vez, né? Uma cliente minha falou, eu tava precisando passagem para ela, mas eu tô achando mais barato, E aí, quando eu fui ver, era uma indicação de um site, né? Era uma busca do Skyscanner indicando um site que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí eu expliquei isso para ela. Eu falei, olha, você não está comprando no Skyscanner. O Skyscanner ele só buscou a promoção. Você vai ter que entrar nesse outro site. Aí eu mostrei para ela reclamações no Reclame Aqui desse site, que era um site estrangeiro. E eu falei para ela, olha, você quer comprar, você pode comprar. Mas tem gente aqui dizendo que foi ótimo, que elogiou, não teve problema. E tem gente falando que não recebeu a passagem. Aí vai de você arriscar. Então, acho que o cuidado é isso, assim. Não é um site brasileiro que a gente conhece, que a gente sabe, né? As grandes empresas aqui do Brasil, a gente nem precisa citar porque o pessoal sabe quais são, mas é um site estrangeiro, é um site de um nome que você nunca ouviu falar. Pesquisa antes de clicar na promoção e comprar, porque depois lá na frente essa passagem pode não existir ou você pode ter um péssimo serviço se tiver algum problema, né? Exato. E ele pode até, num pior cenário aqui, ele pode virar até um caso de polícia, né, Carol? Porque já pensou, o passageiro compra uma fraude, ele vai chegar no aeroporto, tem um policial lá esperando ele, né? Então, é bem complicado. Então, é sempre assim, utiliza assim a ferramenta. Igual, a gente pode usar uma comparação como se fosse o Buscapé, né? Aquele que a gente procura os pesquisar preço de coisas, né? Exato. Então, utiliza assim, mas só que aí se ele te manda para o zezinhodascouve.com.br, toma cuidado, porque pode ser cilada. Não era amor, era cilada. Exato. Esse é o grande problema. Como você... O que eu vejo muito, Carol, é assim, as pessoas elas querem, na ganância ou na ânsia de conseguir uma passagem barata, elas acabam ali se arriscando. Então, assim, às vezes por causa de pouco, sabe? Às vezes por causa de, sei lá, R$100. Não estou falando que R$100 é pouco dinheiro, mas estou falando que para uma viagem, não necessariamente, você não precisa se arriscar por causa de pouco, sabe? Pode ser que dê certo, pode ser que realmente tenha uma promoção, mas assim, não existe lanche grátis, né? Aquela, there's no free lunch, não tem. Então, assim, quando vê alguma coisa muito abaixo do valor do mercado, liga a luzinha ali, porque pode ser que realmente tenha alguma fria aí, alguma furada. Sim.
assim, por causa de pouquinho, vai atrás de uma agência que você confia, que você conhece, que são grandes, que tem algum respaldo. E o que eu vejo, voltando no raciocínio que eu queria, Carol, é que eu vejo as pessoas nessa ânsia, elas conseguem ali a passagem online, tá? Elas até conseguem num grande site, tudo, mas só que o pós-venda, eles estão melhorando bastante, tá? O pós-venda dessas grandes agências online. Mas o pós-venda não é aquele pós-venda que a gente tem nas agências de viagem física, sabe? Nas agências de viagem que tem ali um profissional ali te ajudando, sabe? Então, às vezes, por causa de pouco também, o passageiro ele perde ali toda uma consultoria, todo um respaldo de alguém, de um profissional, que ele está ganhando sim um pouquinho, ele está ganhando uma comissão, você está pagando um pouquinho mais caro às vezes, mas só que você tem todo o respaldo. Se der qualquer tipo de problema, você simplesmente procura o profissional. E coisa que acontece no online não, você vai ter que mandar um e-mail, procurar e... Eu acho que uma outra dica é assim, quando você vê uma passagem promocional, normalmente esses buscadores estão buscando no site das companhias aéreas, né? Então, também para você checar se essa promoção de fato existe, fazer os mesmos critérios no site da companhia aérea é uma outra forma de você se precaver de alguma ação de má fé, de algum site, de alguma coisa, né? E acho que é aquilo que você falou, William, quando a gente fala de internet, tem muito golpe, né? Tem muito site falso. E aí eu acho que, na verdade, por que assim, eu posso cair a qualquer momento, mas acho que assim, tudo que te promete muito ganho, né? Tudo que te promete muito ganho, muito fácil, a gente tem que começar a desconfiar no mundo que a gente vive hoje. Então, o mesmo vale para comprar qualquer produto, né? Qual que é a média de preço desse produto? E o lugar que você encontrou que está te oferecendo algo que está muito disparado, diferente de outros sites e do próprio site da companhia aérea, aí vale a pena ligar o alerta. Agora, William, eu queria conversar um pouquinho do cenário que a gente está vivendo, né? Vamos falar um pouquinho de coronavírus. É um momento super delicado para a gente como humanidade em geral, e também para as empresas e para as indústrias se reinventarem nesse momento. A gente sabe que o setor do turismo ele foi um dos primeiros a serem afetados e um dos mais afetados, né? Como que você vê essa situação? Isso pode trazer alguma oportunidade agora para 2020 em passagem aérea? O CEO da Latam ele fez uma live no Panrotas e ele falou que os preços vão cair. Mas esse povo promete, essa é a promessa de 20 anos atrás, né? Não, agora os preços da passagem vai cair. Agora porque vai aumentar a concorrência, o preço vai cair. A gente só fica esperando, né? Mas como que você vê isso? Você acha que vai ter oportunidade de preços realmente mais baratos, apesar de toda essa crise? Uau, Carol, essa é a pergunta do milhão, né? Eu não quero ser irresponsável e também não quero ser estúpido bastante de fazer uma previsão aqui e aí depois ler aqui nos comentários depois de um mês, né, ou 2, quando tudo tentar voltar ao normal, falar assim, olha só, né, o bobão do especialista tentou prever alguma coisa, né? Brincadeiras à parte, claro. É realmente uma pergunta muito difícil porque, assim, a gente está vivendo o dia a dia, né, Carol? Essa crise que pegou a gente realmente... A indústria do turismo, em geral, foi a indústria mais afetada. Então, a gente tem que viver agora realmente o dia a dia, viver o dia após dia, porque a gente não sabe quando o nosso governo também, a gente precisa dessas decisões, não só do nosso governo aqui brasileiro, mas também quando se trata de viagens internacionais, dos governos lá fora também, né? Então, depende de uma abertura de fronteiras aqui do Brasil, uma abertura de fronteiras do país que a gente está pretendendo viajar. Então, assim, tudo bem, a gente conseguiu a abertura das fronteiras dos países envolvidos, mas só que aí vai ter demanda para isso, vai ter passageiro procurando esse tipo de destino, e eu consigo responder isso aqui de forma para não me comprometer tanto. Eu tenho uma opinião e não vou ficar em cima do muro não, tá, Carol? Te prometo. O que num primeiro momento vai ser aquela de oferta e demanda que a gente falou no primeiro vídeo. Tá. Porque a tendência num primeiro momento é jogar o preço lá embaixo e ver qual é a procura.
Tá. Por isso que a tendência é, num primeiro momento, tarifas mais baixas, porque as companhias aéreas, por estratégia, eles não vão começar com preço lá em cima, porque, olha só, já tá, né, já existe um risco extra de se viajar por causa do corona, por tudo que a gente está vivendo. Então, por que eu vou jogar a tarifa lá em cima? Mas só que é o seguinte, se eles jogarem uma tarifa lá embaixo, eles perceberem que a tarifa realmente está todo mundo procurando, aí pode esperar, porque realmente os valores vão realmente subir. Ou, na verdade, vão se regularizar, né? Vão voltar a ser o patamar que sempre foram, né? Exatamente. Até porque, pode falar, desculpa. Só para finalizar, até porque a oferta de voos não vai ser mais a mesma, né, Carol? Sim. Porque o número de voos que tinha para a Itália, por exemplo, ou o número de voos que tinha para Brasília, não vai ser o mesmo, vai ser bem reduzido. Então vai ser bem isso, a capacidade de perceber, da companhia aérea perceber qual é essa procura, como é que isso vai se desenrolar ao longo dos dias, né? Mas com toda certeza, isso eu posso te afirmar, se realmente se abrir ali as vendas, né, e aquilo der um boom muito forte, com toda certeza os valores vão lá para cima, aí a gente vai ter um problema de preço. Para a companhia aérea não, porque é um problema bom de se ter, porque tem muita gente, mas para o passageiro não necessariamente, porque aí vai ter pouca oferta de voo para aquele destino e muita gente procurando, aí o preço vai lá em cima. Vai lá em cima. Você acha, assim, até por companhias low cost da Europa, né? Você vê aí alguma... acho que teve alguma que já anunciou falência ou ainda não? Não sei se é a Flybe, tinha uma que chama Fly alguma coisa, que é low cost da Europa. Você acha que aqui no Brasil a gente corre algum risco com as nossas aéreas? A gente teve a Avianca, né? O ano passado, ano passado, acho que foi a Avianca, né? Que saiu do mercado. Como que você vê a saúde das nossas companhias aéreas, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente pode ficar mais tranquilo? Tranquilo ninguém tá, né, Carol? Tranquilo ninguém tá. A gente tá procurando, as companhias aéreas estão procurando ali pegar aquele fluxo de caixa. Hoje em dia todo mundo tem que focar no fluxo de caixa. E companhia aérea, apesar das pessoas não repararem nisso ou não estarem presentes, companhia aérea é uma empresa que precisa de lucro, que precisa de pagar seus impostos, pagar seus funcionários e ter lucro na sua operação. E não necessariamente, às vezes, a pessoa tudo vai para a justiça e aquelas coisas. Então, assim, o que as pessoas têm que entender, o que os passageiros em geral têm que entender, é que todo mundo ali é um negócio. Do mesmo jeito que a pessoa ali está na padaria, ela vende o seu pãozinho, ela fabrica o pão e quer uma margem de lucro, na aviação o seu bilhete é a mesma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. E aí veio a MP 948, que ajudou muito, né, Carol, as companhias aéreas, que elas agora têm até 1 ano para reembolsar os bilhetes dos passageiros. Isso sim segura ali o fluxo de caixa. Indo direto agora para a sua pergunta sobre a saúde das companhias aéreas, não dá assim para saber, mas o que eu andei vendo sobre as companhias aéreas e de lives dos CEOs da Gol e da Latam e da Azul, que são as que operam aqui no Brasil, a saúde, assim, poderia estar, claro, melhor, mas eles estão usando caixa até porque existem outras MPs de redução de jornada, de redução de salário das pessoas da indústria, que isso está ali ajudando a sobrevivência das companhias aéreas. E também eles estão negociando, as 3 grandes companhias aéreas aqui do Brasil, elas estão procurando ajuda do governo, eles estão querendo empréstimo do BNDES. Então, isso, até onde eu sei, está muito próximo de se concretizar. Eles estão negociando, né? Existe, muito complexo, e nem vamos entrar aqui no mérito do que está acontecendo disso por trás, mas eles estão negociando. Ou, por exemplo, os Estados Unidos, o Donald Trump, ele liberou ali, acho que, se eu não me engano, 25 bilhões de dólares para as companhias americanas. Então, assim, ele emprestou 25 bilhões e deu mais 25 bilhões. Então, assim, o Brasil ele tem que estar atento e preparado também para ajudar as companhias aéreas. Então, até onde eu sei, não posso cravar não, mas isso aqui está, pelo que eu sei... Está encaminhado, né? Está bem encaminhado, de quebras, assim, está bem encaminhado. Mas já, pelo contrário, agências de viagens não tanto, né, Carol? Infelizmente, tá? É um desafio agora, né? Acho que
é aquilo que a gente falou, a gente está conversando agora em maio, né? Então a gente já está aqui no Brasil há praticamente 2 meses, indo para quase 2 meses e meio, aí quase 8 semanas mais de 8 semanas de lockdown, né? Porque foi março, abril, agora maio. E a verdade é essa, né? A gente especula alguns cenários, né? A gente não tem certeza de nada, né? Até algumas pessoas me procuram, será que eu faço meu intercâmbio agora? Será que eu compro minha passagem agora? E eu aconselho meio que esperar um pouquinho mais, pelo menos acho que até agosto, para a gente saber se as fronteiras vão se abrir, se a gente vai ter algum cenário de vacina mais concreto, né? A gente sabe que tem várias pesquisas de vacina para entender qual será o novo, né? O que vai acontecer com as nossas viagens, e enfim, é bem complicado mesmo. Para finalizar, quer complementar? Pode falar. Não, tá. Não, só queria. Eu acredito que as viagens nacionais elas vão voltar primeiro, Carol, até por nacionalismo, regionalismo. Então, assim, patriotismo, né? Não só do brasileiro, mas como no mundo em geral. Então, acredito que o doméstico ele vem bem forte. Ele vai acelerar muito mais forte, não só para o Brasil, mas todos os lugares do mundo. E aí as viagens para o internacional, aí aos poucos as pessoas vão... É uma questão de confiança, né? Assim, aqui tudo tá mais perto, é mais fácil. A questão do seguro-saúde também, né? Foi no meio da pandemia que alguns seguros passaram a cobrir algum tratamento, porque antes isso nem era uma cláusula. Então, com certeza, acho que muita coisa vai mudar nos contratos, nas orientações. Então, a gente tem que ficar de olho e acompanhando. Agora, para finalizar, a última pergunta desse vídeo aí da nossa série. Vamos finalizar, então, tentando elencar as melhores dicas para encontrar boas promoções. Então, o que você destaca, assim, realmente, sei lá, 3 dicas, o que você destaca que é uma boa forma de achar promoção de passagem aérea? Bom, vamos lá. A primeira palavra é flexibilidade, tá, Carol? Primeiro é flexibilidade. O passageiro tem que ter flexibilidade. Porque se ele ficar ali batendo a tecla numa data que ele quer, aí realmente ele pode ser que dê sorte, pode ser. Mas só que ele fica preso, né? Acho que isso tem muito a ver com o passageiro de negócios, né? O passageiro de negócio, ele não tem flexibilidade de data e as decisões, muitas vezes, das empresas são tomadas uma semana antes, 15 dias antes, às vezes até 3 dias antes de uma viagem. Então, ele não tem flexibilidade, então essa tarifa ela é mais alta. E se o passageiro de lazer se comporta dessa forma, também com essa, né, blocando as datas, 2 dias antes, 2 dias... E não é muito flexível também, né? Às vezes, você embarcar numa quarta, numa quinta, é melhor que embarcar numa sexta, num sábado. Um pouquinho de flexibilidade já faz diferença, né? Eu já percebi muito isso. Exato, exatamente. E exatamente isso. Tem que ser flexível, porque se ficar batendo naquela tecla naquele voo, realmente não vai conseguir. Até uma dica, em vez de voltar domingo, volta na segunda. Eu já achei passagens bem mais baratas voltando segunda-feira. Essa era a minha próxima dica. Tem que ter um chefe bem bonzinho para ter essa flexibilidade. Essa era a minha próxima dica, tá? Essa era a minha próxima dica. Não, na verdade, assim, é evitar final de semana. Todo mundo quer embarcar na sexta e voltar no domingo. Então, evitar sextas e finais de semana em geral. Embarque na sexta à noite, volta no domingo à noite. Meu Deus, é pedir para pagar aquela tarifa muito cara, a não ser que ele realmente ali dê aquela sorte que a gente falou desde o início da nossa jornada aqui. Mas é exatamente isso. Se livrar dos feriados, evitar os feriados. Uma dica legal, Carol, é sempre buscar voos de meio de semana, mas do meio-dia até às 5 da tarde, por exemplo. Tá. Então, esses são os voos que aqueles passageiros de negócio eles não querem. Então, eles estão bem caminhão nessa hora. Então eles utilizam... Aí o voo pode estar mais vazio, né? Entre meio-dia e 5. Exato, meio-dia e 5 da tarde, no meio de semana, terça, quarta-feira, é perfeito. Batata. Faz sentido, porque eu tô lembrando de alguns voos que eu fiz e nesse horário, e eu peguei tarifa boa.
Quando eu fui para Portugal, eu viajei, acho que meu voo era 3 da tarde, que saía de Guarulhos. Quando a minha mãe foi para Londres também fazer o intercâmbio dela, se eu não me engano, o voo dela também era tipo 5 horas, 4 horas. Então faz sentido. Eu não tinha pensado nesse raciocínio, mas interessante. Legal, exato. Não é coincidência, tá? Porque nada, de novo, né? Nada é por acaso, nada é por acaso. Existe uma indústria e, como toda indústria, todo mundo precisa fazer dinheiro, ter lucro. Não é a todo custo, mas é exatamente isso que tem as estratégias, né? Essa é a estratégia. Eu separei mais uma dica aqui, que é o voo com escala. E o voo com escala é aquilo que a gente falou, utilizando hubs, utilizando aqueles centros de distribuição. Então porque voos diretos, eles tendem a ser mais caros, até por conta de comodidade, por conta de uma série de fatores. Então, assim, procura voos com escala, porque a grande maioria das vezes o passageiro ele pode até conhecer um outro destino sem necessariamente sem pagar nada. Exato, então ele faz isso ali uma se chama, escala. só para o pessoal saber, quem não sabe, o nome disso é stopover, né? Então, várias companhias aéreas falam assim, você vai, por exemplo, para o Marrocos, você pode ficar 7 dias na capital e depois pegar o outro voo para o seu destino, você vai pagar o mesmo preço de tarifa. Você pode citar alguns que tem essa... Eu sei que Marrocos tem, acho que Turquia também. Carol, são praticamente vários, né? Estados Unidos tem, várias companhias aéreas têm para os hubs, a TAP de Portugal tem, de cabeça eu lembro dessas. Eu posso citar algumas aqui, por exemplo, a Turkish Airlines, ela utiliza Istambul. Aí, por exemplo, a Lufthansa, ela utiliza Frankfurt, na Alemanha. Então, por exemplo, a Alitalia utiliza Roma, a TAP utiliza Lisboa e Porto. Exato. Air France utiliza Paris. A KLM, eu acho que é Amsterdã. KLM é Amsterdã. KLM é Amsterdã. Fora a Emirates, que utiliza Dubai, fora a Qatar, que utiliza Qatar. E são normalmente, as companhias, elas utilizam os seus hubs, os seus países de origem, né? E eles utilizam como os hubs para espalhar. Então, por exemplo, se você vai... Mas só que esse hub, ele tem que ter uma certa coerência. Então, por exemplo, se você vai para a Europa, então você já tem que pensar alguma companhia europeia que, assim, você pode visitar utilizar algum hub, e daquele hub ele faz ali, ou na Europa, ou muito utilizado, as dos Emirados, né, como Qatar, Emirates, também a Turkish Airlines ali em Istambul. Então você tem que ficar muito atento para pegar esses voos com escala, porque às vezes sai muito mais barato e você ainda consegue visitar ali algum país que você não necessariamente estava no seu radar. Bacana. O que mais? Acho que é isso, né? Tem mais algum complemento? Não, existe um outro mito, tá? Existe algo que está ainda meio nebuloso, tá? Que é aquela procura com sites anônimos. Tá. Pesquisa. Abas anônimas, é verdade. Que eles fazem, é verdade. Exato. Existe uma controvérsia, tá? Assim, Atualmente, existem vários os sites das companhias e também de grandes agências de viagens, eles estão bem atentos àqueles cookies, que é o histórico de tudo que você visitou. Então, assim, não existe nenhuma comprovação, não, tá? Muita gente fala que não funciona, outras falam que funciona. Mas olha só, se você perceber que alguma tarifa está ali batendo a tecla, tenta fazer uma pesquisa, tá? Não vou falar nem que sim, nem que não, mas é só deixar... Não descarta a possibilidade, vai lá e pesquisa. Eu sempre esqueço da aba anônima. Eu não estou acostumada a usar, então eu sempre esqueço. Mas eu sempre achei promoção também, então, para mim, preciso testar, preciso fazer o teste para ver se funciona mesmo. Exato. Faça o teste e tire suas próprias conclusões. É isso aí. Bom, William, então vamos finalizar esse vídeo. Te agradecer de novo pela presença aqui no canal. Foi muito bacana. Acho que a gente conseguiu abordar muitos tópicos, muitas dúvidas frequentes que eu vejo pela internet. Para quem ficou aqui até o final assistindo esse vídeo, de novo, se inscreve no canal, deixa seu comentário.
Segue o William nas redes sociais também, tá tudo aqui, os links. E até semana que vem, a gente vai trazer mais vídeos e mais dicas para vocês de intercâmbio, viagens. E qualquer dúvida, só falar com a gente e a gente está por aqui. Até o próximo!